Hoje forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros, concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Descanso neste viver, isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz em pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei
com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por privilégio de te louvar na tua casa, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por cada irmão aqui presente, por cada visitante, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue no nosso meio, que o Senhor continue falando aos nossos corações, meu Pai, no decorrer deste culto. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os demais que aqui permaneceram, em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versos de 45 a 51. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica das parábolas de Jesus. Então, já há alguns domingos que estamos fazendo a exposição bíblica das parábolas de Jesus. E hoje faremos aí a preleção da parábola do servo bom e do servo mau. Já vimos aí várias parábolas, já tivemos aí um excelente aprendizado em muitas parábolas que foram estudadas. E hoje teremos a oportunidade de meditar em mais uma exposição bíblica das parábolas de Jesus, Mateus 24, de 45 a 51, a parábola do servo bom e do servo mau. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, principalmente lá no fundo, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. Nós temos o texto aqui no Data Show também, para que os irmãos todos possam fazer a leitura da palavra e ter a certeza de que o que nós estamos anunciando aqui é a palavra de Deus. Amém, meus amados? Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: a parábola do servo bom e do servo mau. Essa parábola encontra aí o mesmo texto em Lucas capítulo 12, versos de 42 a 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, como eu já disse, nós estamos nos nossos cultos dominicais noturnos fazendo a exposição bíblica das parábolas de Jesus. Como nós temos alguns visitantes, só a título aqui de fazer uma pequena retrospectiva para que todos possam ter o devido entendimento. O que são as parábolas? Parábolas, meus irmãos, são comparações feitas por Jesus com o intuito de, a princípio, tornar obscuro o entendimento para aqueles que não tinham compromisso com ele. E já em um outro sentido, tornar claro o entendimento para aqueles que com ele se comprometiam para com os seus discípulos. Então, as parábolas, meus irmãos, contadas por Jesus, elas tinham esses dois objetivos. Aqueles que caminhavam de perto com Cristo, a estes, Jesus dava a explicação das parábolas e eles, então, com essa forma didática, compreendiam melhor as verdades espirituais que estavam sendo anunciadas. Já outros, meus irmãos, que
que não tinham compromisso com Cristo, que o acompanhavam de longe, aqueles que eram mera multidão, esses ouviam as parábolas, mas não entendiam. Por quê? Porque os recursos utilizados por Jesus eram recursos, na maioria das vezes, metafóricos. Então eram ilustrações, analogias contadas por Cristo com a finalidade de comunicar um ensino superior, um ensino espiritual. Essa palavra parábola, meus irmãos, vem do termo grego parabolê, que é o equivalente ao termo hebraico presente no Antigo Testamento, machal, que significa, como eu já disse, comparação. Por que comparação, irmão Cleiton? Porque ao contar uma parábola, Jesus compara ensinos superiores, verdades superiores, às situações da vida cotidiana. Certo, meus irmãos? Por exemplo, na parábola de hoje, meus irmãos, nós temos aí a comparação feita por Jesus da questão da vigilância com o servo bom e o servo mau. Então Jesus ele se utiliza aqui dessas duas figuras que eram aí bem presentes na sua época, a figura do servo, o servo bom e do servo mau, e utilizando este exemplo, ele então vai tratar de uma questão importante, meus irmãos, que aliás nós já vimos no domingo passado, na parábola da figueira, certo? Qual é essa questão? A questão da vigilância. Ou seja, todo servo de Deus, verdadeiramente comprometido com Ele, com sua igreja e com sua palavra, é vigilante. O servo de Deus, de maneira alguma, é ou será pego de surpresa por ocasião da volta de Cristo. Por quê? Porque o verdadeiro servo de Deus, irmão Edivones, ele vive na expectativa de se encontrar com seu Senhor. Então, como é que pode alguém que vive na expectativa de se encontrar com o Mestre ser surpreendido por ele? Isso é impossível. Certo, meus irmãos? Ao contrário disso, porém, aqueles que não têm compromisso com Cristo, aqueles que sustentam apenas uma capa exterior, mas na verdade não são verdadeiramente filhos de Deus, esses, assim como os rebeldes que estão no mundo pagão, serão pegos sim de surpresa, serão surpreendidos. E quando forem surpreendidos, não poderão fazer mais nada. Porque não haverá retorno após a volta de Cristo. Não haverá outra oportunidade. Então, meus irmãos, em linhas gerais, é disso que esse texto trata. Em linhas gerais, é isso que é uma parábola. E é dessa forma didática adotada por Jesus que nós temos nos ocupado já há alguns domingos. Certo, meus irmãos? As parábolas, meus irmãos, que nós encontramos aqui no finalzinho de Mateus, Mateus 24 e Mateus 25, especificamente falando, todas elas tratam dessa questão da vigilância. Domingo passado, por exemplo, nós vimos aqui a parábola da figueira e a parábola do pai de família e do ladrão, certo? Ambas as parábolas falavam sobre o quê? Sobre a importância de vigiar. O servo de Deus, ele precisa estar em constante vigilância. Não há que se falar, biblicamente falando, e na história do cristianismo, de um servo de Deus que tenha sido surpreendido por Deus, ou que será surpreendido por Deus, principalmente na ocasião de sua volta. Porque, novamente eu repito, o autêntico servo de Deus, ele vive todos os dias da sua vida na expectativa de se encontrar com o seu Senhor. E aqui, o domingo passado, eu até citei alguns exemplos, né? É o Filipe que vai receber aquele presente do pai. E ele sabe que ele vai ganhar esse presente. E ele sabe que naquele dia o pai dele vai chegar trazendo esse presente. Como é que o Filipe vai ficar o dia inteiro? Dormindo, cochilando? Ele vai ficar com aquela coisa, aquela ânsia, no bom sentido, aguardando o pai dele chegar para receber o presente. É assim que nós, enquanto filhos de Deus, precisamos nos comportar em relação a Cristo. A menos que se encontrar com Jesus não seja o objetivo principal da sua vida. Aí a coisa já aperta. Porque nós, meus amados, enquanto filhos de Deus, enquanto soldados de Cristo, não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida a ponto de deixar de satisfazer as vontades daquele que nos arregimentou. Então, se qualquer coisa nesta vida ocupa na sua mente e no seu coração o lugar primeiro que deveria ser de Deus e de Cristo, você corre um sério risco de ser surpreendido no dia em que Cristo voltar.
filho que é filho, meus amados, não será surpreendido na volta de Jesus. Você de fato vive com essa expectativa? Quando você deita sua cabeça no travesseiro, você deita esperando pelo dia de se encontrar com Jesus? Quando você acorda pela manhã, você acorda com essa expectativa, irmã Gene? Pensando, pode ser hoje que eu vá me encontrar com o meu Senhor. Eu já citei, meus irmãos, isso em outras ocasiões, e agora é um momento novamente propício para eu fazer essa citação. Quando a gente estuda a história do cristianismo, meus irmãos, a gente vai ver a vida dos cristãos de 2000 anos atrás. Os livros de história do cristianismo relatam depoimentos de historiadores que nem eram cristãos, como por exemplo Flávio Joséfo. Ele vai nos relatar que os cumprimentos usados pelos cristãos há 2000 anos atrás, irmão Edvones, não era simplesmente graça e paz, ou a paz de Cristo, como hoje nós estamos acostumados. A expectativa na qual os cristãos viviam há 2000 anos atrás quanto à volta de Jesus era tão grande que eles se cumprimentavam dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Na mente deles, Jesus poderia voltar a qualquer instante. 2000 anos se passaram, ele não voltou ainda. Porém, o texto de hoje vai nos alertar sobre um perigo muito sério, em que com certeza muitos naquela época caíram e muitos hoje continuam também a cair. O perigo de achar que o Mestre está demorando demais. Quando nós achamos que Cristo está demorando demais e começamos a confiar demais em nossas próprias expectativas, em nossos próprios sonhos, em nossos próprios objetivos, eu estou correndo um perigo muito grande. Jesus Cristo, irmã Jaqueline, ele pode voltar para você de duas formas. Fisicamente falando, no dia final, como a palavra nos promete, ou no dia da sua morte. Você sabe o dia que você vai morrer? Alguém aqui que sabe? Isso significa que Jesus ele pode voltar para você a quando? A qualquer momento. Então não se deixe levar pela ideia desse servo mau, de que, meu senhor está demorando. Vou farriar, vou festar, vou bater. Porque para você pode ser tarde demais. Mas enfim, vamos voltar os nossos olhos para o texto. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer aqui. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Há um comentário, meus irmãos, aqui da Bíblia de Genebra, muito interessante, que o autor diz assim, mordomia ativa, não uma espera preguiçosa. Deus, irmão Jesus, irmã Verônica, não quer de você uma espera preguiçosa em relação ao reino dele. Jesus não quer de você, irmão Edvones, uma espera preguiçosa. Jesus quer de você uma mordomia ativa. O princípio da mordomia, meus irmãos, é um princípio aí defendido, estudado pelos batistas aí, desde a sua fundação, da sua primeira igreja lá em 1612, e desde que o povo batista existe, antes mesmo de sua institucionalização, nós estudamos esse princípio da mordomia. Se pegarmos lá a nossa declaração doutrinária de fé da Convenção Batista Brasileira, veremos ali estampado o princípio da mordomia cristã. O que é ser um mordomo? É ser o administrador de algo que não nos pertence. Todo este mundo que está à nossa volta é criação de quem? De Deus. Ele colocou este mundo a serviço dos seus filhos que aqui estão. Nós precisamos cuidar de todas essas coisas até que ele venha. É nesse sentido, meus irmãos, que o texto vem então nos falar desse servo bom e desse servo mau. Quem é o servo bom, irmão Cleiton? Quem é o servo fiel e prudente? É aquele que cuidará das suas obrigações enquanto filho de Deus, tendo a certeza de que mais cedo ou mais tarde, aquele a quem ele deve prestar contas, voltará. Você prestará contas de tudo da sua vida, irmão Edvones.
E estar ciente disso faz com que você seja vigilante, porque o Senhor, a quem você terá que prestar contas, pode voltar para você a qualquer momento. Este é o servo bom, este é o servo fiel e prudente, aquele a quem Deus confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento, ou seja, aqueles a quem Deus confiou o trabalho, confiou a natureza, confiou o trabalho, confiou a criação. E no devido tempo, este Senhor haverá de voltar para pedir contas a este servo. Feliz aquele a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Como eu disse, mordomia ativa. Do dia em que eu reconheci a Cristo como Senhor e Salvador, até o dia em que Cristo voltar para mim, eu preciso, irmão Gelsimar, ser achado por Ele trabalhando. Porque, como diz o pastor Carvalho, quem não trabalha, dá trabalho. Se você não quer dar trabalho para Deus, para pastor, para a igreja, enfim, em todas as esferas da sua vida, trabalhe. A ociosidade espiritual, meus irmãos, nos afasta cada vez mais de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, quantas e quantas vezes vocês já ouviram falar, quantas e quantas vezes vocês já ouviram isso ser anunciado, da necessidade que eu e você temos enquanto crentes de nos alimentarmos diariamente, de orarmos diariamente. São disciplinas, meus irmãos, da vida espiritual que precisam ser colocadas em prática todos os dias. Da mesma forma que eu não vivo sem alimento, que o meu físico sem um dia de alimento, ele vai sucumbir. Se a minha vida espiritual passa um dia sequer sem ser alimentada, ela também irá sucumbir. Como, meus amados, que nós podemos sustentar uma vida de fé, uma vida espiritual madura e em pleno crescimento, sem fazermos as coisas básicas da fé cristã, sem orarmos, sem jejuarmos, sem meditarmos as Escrituras Sagradas? Que tipo de servos nós temos sido para com o nosso Senhor? A nossa vida espiritual, meus irmãos, o nosso corpo também foi confiado por Deus a nós. Isso significa que eu preciso cuidar da minha vida espiritual, da minha vida física, porque isso também não me pertence, irmão Edvones. Isso também pertence a Deus. E se eu não cuido bem disso, também serei cobrado por isso, dele, quando ele voltar. Versículo 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não o sabe. Como eu disse para os amados irmãos, muitos, na época em que esse texto foi escrito, se deixaram levar por este engano, irmã Maria de Jesus. Muitos, nos dias de hoje, continuam se deixando levar por este engano. Ah, Jesus está demorando. Ah, Jesus ainda vai demorar. E nessa de que o mestre está demorando, tem se dedicado às paixões carnais, às coisas da vida. E quanto mais você coloca em primeiro lugar as coisas da vida, mais distante de Deus você fica. Nas quartas-feiras, mãe de Neto, nós estamos estudando o Eclesiastes, não é verdade? Falamos sobre isso hoje aqui na nossa aula na Escola Bíblica Dominical. E o que nós aprendemos? Estudamos ainda pouco do Eclesiastes, começamos há 2 semanas. Mas o que nós já aprendemos em relação ao livro do Eclesiastes? Qual que é a ideia central daquele texto? A futilidade da vida sem Deus. Quando o ser humano, irmã Gene, vive sem Deus, quando o ser humano vive despropositadamente, não sei nem se a palavra se eu acertei aqui,
Enfim, quando o ser humano vive sem propósito de adorar a Deus, de obedecer a Deus, de temer a Deus, tudo que ele ajunta, tudo que ele ganha, tudo que ele faz nessa terra é fútil. Ou você pensa que depois, no final dos tempos, você vai levar algum desses seus ganhos para a eternidade? Para o inferno? Ou para o céu, que seja? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não caia na conversa satânica de que Cristo está demorando. Porque Cristo pode voltar para você a qualquer momento. E se Ele volta para você hoje, o que você vai dizer? Meus irmãos, eu trabalho ali no judiciário, já vai fazer 10 anos. Antes de terminar a faculdade de Direito e de passar no concurso do tribunal, de estar ali trabalhando, eu trabalhei 2 anos na delegacia, na 8ª delegacia regional. Tanto na delegacia quanto lá no fórum hoje em dia. Quando você vai lidar com a pessoa que comete o crime, e você vai conversar com a pessoa, lá, isso a gente percebe lá desde a delegacia, irmão Cleiton Coelho dos Anjos. Desde a delegacia a gente já percebe isso. Você vai interrogar a pessoa, a evidência do crime é tão latente, tão grande, que a pessoa não tem nem o que falar. E você começa a fazer perguntas para ela, fala, não, eu só falo apenas do advogado. E nada de falar nada. Sabe por quê, irmão Áureo? São indesculpáveis. Sabem que erraram. Sabendo você que sem Jesus em sua vida, sem compromisso verdadeiro com Cristo, você receberá uma sentença de morte eterna quando Cristo voltar, o que você espera falar para Jesus quando você encontrar com Ele nessa situação? Eu só falo a presença do meu advogado? E quem será seu advogado? Satã? Satanás? Quem será o seu advogado? Porque com Cristo você não fez compromisso algum. Quem te defenderá? Quem é que vai chegar diante de Deus para dizer, Pai, este aí eu comprei com meu sangue. É meu servo fiel. É meu servo bom. Esse aí pode entrar. Vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno, para o descanso eterno, preparado por Deus para vocês desde a fundação do mundo. Mas se você não tem esse advogado, se você não é um servo bom e fiel, se você não tem compromisso com esse Cristo, o que você espera dizer para Jesus quando você topar com Ele? Qual vai ser a sua justificativa? Eu vejo na feição dessas pessoas, meus irmãos, a feição que eu vejo nesses bandidos todos. Não tem desculpa. Não tem o que falar. Não tem o que falar. O embaraço é tão grande que até gaguejam. É isso que você espera para a sua vida? Você espera de fato viver aí, vamos supor, 80 anos nessa terra. E depois de viver 80 anos nessa terra, desprezando as inúmeras oportunidades que lhe foram concedidas, vivendo a seu bel prazer, aí você compara esses 80 anos com a eternidade de inferno que você tem pela frente. Vale a pena? Será que vale a pena, irmão Robert? O salmista vai dizer que o máximo que o ser humano consegue viver aqui na terra é 80 anos. E o que é, irmã Ednete, 80 anos se comparado com a eternidade? O que é, irmã Maria? Irmão Cleiton está beirando 50. 50 anos de idade. Meio século. É menos, irmão Cleiton? Bem menos. 40. Não. 40 anos, meus irmãos.
40 anos. Imagine você se o Cleiton não tivesse uma aliança de fé com Cristo e morresse agora, beirando aí 30 e poucos anos. O que são 30 anos comparados com a eternidade? E o que você está esperando para se comprometer? E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O destino dos infiéis, meus irmãos, o destino dos rebeldes, dos descomprometidos, daqueles que dia após dia renegam as oportunidades que Cristo lhe dá e não fazem com ele uma aliança genuína de fé, o destino deles é isso: choro e ranger de dentes. Interessante, meus amados, é que você vai falar de Jesus, você vai falar dessas verdades com algumas pessoas lá fora e elas riem da gente, falando: você é louco, para de acreditar nessas besteiras de céu, de inferno, tá? Meus irmãos, mas será que nós é que somos os loucos? Será que diante de tamanha verdade como essa, e tomando o cuidado de resguardar a nossa eternidade e não a nossa vida terrena, será que nós é que somos os loucos? Louco para mim é quem se preocupa com essa vida mundana mais do que com a vida eterna. Porque o que eu vivo nessa terra passará, mas o que eu viverei na eternidade durará para sempre. Use a sua inteligência, pelo amor de Deus. Se bicho pensasse, com toda certeza nós teríamos uma fila aqui na porta da igreja, de cachorro, gato, leão, papagaio, tudo querendo entregar a vida para Cristo. Mas Deus deu esse privilégio a você. O que você está esperando para se comprometer verdadeiramente com Cristo? O que você está esperando para ser um servo bom, fiel e prudente? Até quando você acha que Cristo te tolerará? Até quando você acha que Deus te dará oportunidade? Não pense, não caia no engano de que Cristo está demorando. Porque quando você menos esperar, Ele pode bater às suas portas. E se a sua vida não estiver preparada para esse momento, eu sinto muito, você não terá outra oportunidade. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Eu não conheço a vida de todos aqueles que aqui estão. Eu não sei do compromisso que você tem com Cristo. Não sei sequer se você já fez esse compromisso verdadeiramente. Mas depois, meus amados, de anunciar a palavra de tal forma, eu não posso encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de se consertar diante de Deus. Eu não posso encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, reconheço que até então eu tenho vivido como se Deus não existisse, mas a partir de hoje eu preciso fazer uma aliança de fé com o Senhor. Senhor Jesus, eu preciso que a partir de agora o Senhor guie os meus passos, porque a minha maior preocupação não é com esta terra. A minha maior preocupação é com a eternidade que está por vir. E eu quero estar preparado para ela. Aqueles que já fizeram uma aliança verdadeira com Cristo estão intercedendo por você nesse instante. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, as pessoas que aqui estão nessa igreja, que um dia fizeram esse compromisso verdadeiro com Jesus, estão orando por você, que ainda não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não perca mais oportunidades. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Depois da morte você não terá outra oportunidade. Depois que Cristo voltar,
você não terá outra oportunidade. A hora de se consertar, a hora de reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus, é agora. Não perca mais tempo. Não caia na conversa de que Cristo demora, de que Jesus está demorando. Jesus pode voltar para você ainda hoje. Seja um servo bom, fiel e prudente. Não queira ser como servo infiel, como servo imprudente, que achando que o seu Senhor estava demorando, foi se dedicar às paixões dessa vida e foi surpreendido pelo seu Senhor, sendo castigado e jogado num lugar terrível, onde há choro e ranger de dentes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você que já fez uma aliança de fé com Cristo, ore nesse instante. Você não pode querer essa bênção só para você. Há pessoas neste lugar que ainda precisam de Jesus, ore por elas. Interceda por elas. Que o Espírito Santo de Deus possa atuar nos corações que estão aqui nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer da justiça, do pecado e do juízo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. O que você tem para dizer para Jesus essa noite? Eis-me aqui, Senhor. Ou você vai continuar fugindo? Ou você vai continuar se escondendo? Eu não estou aqui te convidando a fazer uma aliança comigo. Eu não estou te convidando para fazer uma aliança com a segunda Igreja Batista em Rio Verde. Eu estou te convidando a fazer uma aliança com Jesus. É Ele que te salva. Não sou eu. Não é esta igreja. Nós estamos aqui apenas para ajudá-lo nessa caminhada. Mas quem te salva é Cristo. Entregue-se a Ele. Todo aquele que diz: eu tenho Jesus, e não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Não basta dizer eu sou de Jesus. Você precisa viver como Cristo ensinou. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Antes de orar encerrando este culto, eu quero dar a você essa oportunidade. Se há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, se há alguém neste lugar que deseja orar comigo dizendo: Senhor Jesus, até hoje eu vivi como se o Senhor não existisse. Eu tenho andado longe da tua presença, mas hoje, neste instante, eu quero fazer uma aliança de fé verdadeira com o Senhor. Se há alguém neste lugar que deseja fazer essa oração juntamente comigo, levante uma de suas mãos. Tudo que eu preciso que você faça é que você levante uma de suas mãos para que eu possa orar por você. O que Jesus fez por você é infinitamente maior do que o que eu estou pedindo que você faça nesse instante. Tudo que Jesus precisa é ver a sua fé. Tudo que Jesus precisa é ver a sua disposição em fazer com Ele uma aliança genuína de fé. E se você está disposto a fazer isso nessa noite, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Esse convite é também para aqueles que um dia já fizeram uma aliança com o Senhor, mas que acabaram se desviando dos seus caminhos. Se há alguém nessa noite, ou você que está vendo essa mensagem em vídeo, se há alguém que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja,
levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Eu não vou insistir muito, porque a palavra de Deus ela já foi pregada. E a palavra, meus amados, por si só, já é um desafio ao arrependimento. Pela pregação da palavra, você já deveria estar saltando do seu banco dizendo: eu preciso de Jesus. Eu ainda estou dando a você a oportunidade de fazê-lo nesse momento, erguendo a sua mão, para que eu possa orar com você e para que você possa fazer uma aliança genuína com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão? Há alguém que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Se não há ninguém, ainda de olhos fechados, permita que eu ore pela sua vida, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor Jesus, completa, meu Pai, no coração de cada uma das pessoas que aqui estão, a mensagem que nessa noite foi apregoada. Faça de cada um de nós, meu Pai, servos vigilantes, servos bons, servos fiéis e prudentes, que não serão surpreendidos pelo Senhor na ocasião da tua volta. Que o teu Espírito Santo continue, meu Pai, trabalhando as nossas vidas e nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Que as pessoas, ó Pai, que estão tendo a oportunidade de acompanhar essa mensagem em vídeo e que estão nesse instante, meu Pai, entregando as suas vidas em tuas mãos, que possam ser recebidas pelo Senhor e possam ser guiadas por Ti, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém, meus amados? Glória a Deus. Que Deus possa conceder a você uma outra oportunidade e que você não perca mais tempo. Antes de encerrarmos definitivamente nosso culto, você que tem algum pedido de oração ou agradecimento, você pode se colocar de pé no seu lugar, que eu estarei intercedendo pela sua vida. Você não vai precisar dizer qual é o seu pedido, qual é a sua gratidão. O simples fato de você se colocar de pé já é suficiente para eu entender que você tem um clamor, que você quer apresentar algo diante de Deus nesse instante. E eu estarei orando pela sua vida, pedindo a Deus que receba o seu clamor, a sua gratidão, e que Ele conceda o seu pedido, não conforme o seu querer, mas sim conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Permita-me orar por cada um dos irmãos. Senhor nosso Deus, cada um destes pequeninos, ó Pai, que nesse instante se coloca de pé no seu lugar, está dizendo, meu Pai, que tem um pedido de oração ou mesmo uma gratidão para colocar diante do Senhor. Como pastor dessa igreja, meu Pai, eu intercedo por cada um deles, pedindo ao Senhor, meu Pai, que concretize os seus sonhos, que concretize, meu Pai, os seus objetivos, que atenda, ó Pai, os seus clamores e que receba também as suas gratidões, mas que acima de tudo isso, meu Pai, que prevaleça na vida de cada um deles a tua boa, agradável e perfeita vontade. Sabemos, ó Pai, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E é isso, meu Pai, que eu peço nesse instante, que a tua resposta, que o teu querer, que a tua vontade prevaleça na vida de cada uma dessas ovelhas, que prevaleça, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, que nesse momento se colocaram de pé, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu clamor e a minha gratidão. Essa é a oração que faço agradecido, intercedendo pela vida de cada um destes irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, todos de pé nesse instante. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: vigie, hoje, amanhã e sempre. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar, agradecendo a Deus por este culto e pedindo a Ele que abençoe a nossa noite, que abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Somos gratos pela Tua palavra, que fala poderosamente aos nossos corações e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Que o Teu Espírito Santo possa continuar falando, meu Pai, às nossas vidas, nos lembrando de tudo aquilo, meu Pai, que foi ensinado nesta noite. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que
que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar toda a nossa semana e que o Senhor possa nos usar para o louvor da Tua glória, anunciando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz a todos aqueles que estarão à nossa volta, seja na família, seja no trabalho, seja nos estudos, por onde quer que nós andarmos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. É o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado, o seu